eu já estou no capítulo 3, versículos 15 a 22. Então vamos ler. Irmãos, eu falo com homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, o que significa uma lei ratificada? Uma aliança ratificada. Eu falo, está ratificada essa aliança, o que significa? Está consumada, está determinada. Está aprovada. Essas palavras assim, de sentido jurídico, às vezes são difíceis. Eu tenho tudo anotado, eu escrevo aqui do lado da Bíblia, porque você vai ler. Uma vez ratificado, o que é ratificado? Eu não sei, então eu não vou entender o versículo. Então eu preciso saber entender as palavras. Então, uma vez a aliança ratificada, ninguém a revoga. O que é revogar? Ninguém anula. Então, revogar, anular. Então, uma vez a aliança está ratificada, aprovada, ninguém revoga, ninguém anula, nem acrescenta alguma coisa. Olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente é Cristo. E diz Cristo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. O que é abrogar? Qual é o versículo? Versículo 17. Repete. Não pode abrogar. Anular, exatamente, de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas se foi a promessa que Deus já concedeu gratuitamente a Abraão. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada. O que é promulgada? Provocada. Não. Uma lei foi promulgada. Ela foi declarada. Então, hoje já foram 1, 2, 3, a quarta palavra que a gente usa todo dia, não são palavras que a gente usa. Então, vamos anotar o significado para quando a gente for ler de outra vez, a gente entender, né? Não pode, foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Muito bem. Então, Paulo aqui continua argumentando. Nós já comentamos que ele tem um conhecimento muito profundo, e ele conhece a mente humana, e ele sabe que quando alguém vai criticar o outro, quando vai apontar o dedo, essa pessoa está sempre pronta com um novo argumento. Vem com um argumento que você rebate aquele argumento, já tem outro prontinho, que ela está com medo apontando, ela quer criticar, ela quer acabar com essa pessoa. Então, Paulo, conhecendo a mente humana, ele já vem, ele mesmo trazendo essas propostas e argumentando, né? Então, no versículo 15, ele apresenta o argumento de um testamento, um contrato humano. Então, vamos pensar na questão que está acontecendo aqui. Ele apresenta essa questão humana, que todo mundo conhece, para que eles entendam o que ele está falando. Porque quando a gente fala do negócio que a pessoa não tem a mínima noção, não entende, aí fica difícil de compreender. Então, os Gálatas estavam dizendo assim: a promessa foi dada a Abraão. Ele foi chamado justo porque ele creu, ele confiou, ele demonstrou fé. Mas a lei veio depois disso. Então, se ela veio depois disso, ela tem importância também. Então, essa era a argumentação dos Gálatas. A lei não substitui a promessa, mas ela veio depois. Então, Paulo dá esse exemplo de um testamento, um contrato humano. Então, ele fala assim: imagina que uma pessoa
um contrato feito aqui na Terra entre seres humanos falhos, tem um respeito. Ela não vai atrás. Ninguém vai mudar depois que a pessoa morreu. Então, é o que Paulo vem mostrando. Então, se entre nós humanos isso acontece, por que iria mudar alguma coisa sendo Deus a pessoa que estava servindo? Então, Deus fez a promessa com Abraão e a lei veio depois, mas e daí? A lei não mudou aquilo que Deus tinha falado com Abraão, né? Então, nós não podemos pensar dessa forma de jeito nenhum, pode mudar. O 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Vocês estão prestando atenção nessa expressão aqui, ao seu descendente? O que é isso? Que a descendente não eram os filhos de Abraão, era Jesus Cristo. Exatamente. Porque Abraão vem, Jesus Cristo, Jesus vem da linhagem, né? Se você seguir a genealogia toda, ele vem dessa linhagem, né? Então, eu acho que era eles ali também, os descendentes, eles faziam parte, né? Exatamente. Não era Se fosse esse aos descendentes, seriam os filhos de Abraão, os netos, né? Tudo mais. Mas não, ao seu descendente. E aí ainda, a Bíblia ainda diz, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E esse seu descendente é o Senhor Jesus Cristo, que nem se tinha notícia de ele vir ao mundo, né? Abraão não tinha a mínima noção de nada disso, né? O próximo. E aí no versículo 17, Paulo mesmo fala, né, que a lei veio só 430 anos depois de Abraão. Então Abraão existiu, viveu, os seus filhos, os seus netos, e a lei só veio depois disso. E a promessa dada a Abraão não estava vinculada à lei. Deus não falou, Abraão, vou te dar uma promessa, mas mais na frente eu vou determinar as leis, então aí você pegue a cobra. Deus não disse isso. A promessa de Abraão era uma coisa, a lei era outra coisa, não tem vínculo nenhum, né? O 18. Então, se a lei, se não tinha vínculo nenhum entre a promessa e a lei, não tinha como anular. E muito mais por essa questão de o descendente, que era Jesus Cristo, o Messias, que ainda não tinha vindo ao mundo e que eles não sabiam. Agora, se a promessa de Abraão tivesse sido vinculada à lei e dependesse de obediência à lei, então a gente poderia dizer que a humanidade está perdida, né? Perdidinha nessa situação, porque não haveria a salvação, porque a lei não justifica, né? A lei apenas mostra o pecado. Então, estão entendendo como é que Paulo vem, né, fazendo essa argumentação toda, né? E aí ele faz uma pergunta para ele, né? Então, se eu estou explicando isso tudo para vocês, que a lei não está vinculada à promessa, a lei só mostra o pecado, a lei não justifica, então para que existe a lei, né? E aí, pode passar. Por que existe a lei? No versículo 1 a 5, pode mudar, ele mostra que nós já lemos, já estudamos, então nesse versículo, ele mostrou que a lei é capaz de trazer a Espírito Santo. O Espírito Santo tinha nada a ver com a lei. No versículo 6 a 9, mais um. A lei era incapaz de justificar uma pessoa na presença de Deus. A lei não justifica, ela apenas aponta o pecado. Mais um. De 10 a 14, a lei, foi que nós vimos na última reunião, né? Que a lei trazia maldição, né? Não bênção. E mais um, de 15 a 18, a lei não tinha nada a ver com as promessas que foram feitas a Abraão. A promessa foi uma coisa, a lei foi outra. Então, se a gente vê todas essas questões, para que a lei existia? Né? E Paulo então faz essa pergunta, né? Parece que tem uma coisa contraditória aqui. Mas aí no versículo 19 a gente vê a resposta, né? Aí Paulo explica para eles. A lei foi adicionada. Ela foi dada quantos anos depois de Abraão? 430 anos depois. Então ela tem segunda importância. Ela é inferior. A promessa foi dada. Ela é importante. A lei veio depois. Ela tem uma segunda importância. Ela é inferior à promessa.
Próximo. E a lei existiu por causa das transgressões, por causa do pecado que existia no mundo. Porque sem a lei, o povo não sabia o que era transgressão. Então, cometiam pecados, mas é vida que segue, porque ninguém sabia que era errado, que era pecado, né? Então, não tinha essa consciência de que alguma coisa era errada, né? Lá em Romanos 5,14, a gente lê, onde não há lei, também não há transgressão. Então, se não tem a lei, não faz isso. Eu vou continuar fazendo, porque eu não sei o que é pecado, eu não sei o que é errado. Está entendendo essa questão? Então, a lei não justifica nada e ela só mostra a transgressão. Mais a lei tinha um término. Ela tinha um tempo determinado de existência. Ela ia existir até que o descendente viesse. Então a gente pode dizer que a lei era temporária. Ela ia existir por um determinado tempo. E dentro dessa questão da lei existe toda uma equipe de administração. Mais os anjos, a gente vê o versículo 19, e ele diz o seguinte: ela foi adicionada por causa da transgressão até que viesse o descendente, temporária. Ela foi promulgada ou declarada por meio de anjos. Então, os anjos é que declararam, que administraram essa lei. Mais ela foi mediada por Moisés, olha lá, foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. O mediador foi Moisés. Foi Moisés que recebeu a lei de Deus e ele repassou essa lei ao povo de Israel. Então, teve todo esse processo, né, com relação à lei. O pecado sempre existiu, desde o começo do mundo, mas ele não era conhecido como pecado porque não tinha lei para dizer que era pecado. Então, só depois que a lei veio, né, com o que ele faz, não faz, é proibido, é que veio então a noção de certo e de errado. E a lei, ela não traz para nós santidade, ela não mostra para o ser humano como ele pode ser santo, como ele pode buscar santidade na vida dele. Ele simplesmente aponta o pecado, aponta que Deus é justo, aponta a justiça de Deus em castigar o erro e mostra que nós temos a necessidade de buscar uma justificativa. Tanto que, anos e anos, vamos fazer aquele sacrifício pelo perdão, pelos pecados diferentes, pelos sacrifícios diferentes, de animais, de azeite, de farinha, de cereais, né? De líquidos também. Então, havia vários sacrifícios para cumprir aquele pecado, naquele momento. Eles não estavam totalmente livres do pecado, ela era temporária, né? E Cristo só veio muito tempo depois para esse mundo, para poder tirar essa questão complicada e apresentar então a graça, né? A justiça de Deus por meio da graça. Então, quando a gente pensa na questão dos Gálatas, aqui, os Gálatas, eles não eram judeus, eles não tinham vivido, eles não tinham aquela história toda de sacrifício, de Abraão e tudo mais. Então, para eles, era mais burrice ainda eles quererem aceitar as coisas da lei e passarem a aceitar os rituais das coisas da lei, né? Em Atos, em Atos 7:33, nós vemos assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então, comprovando que a lei foi administrada pelos anjos. Hebreus 2:2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né? E toda a transgressão, desobediência recebeu o justo castigo. Então, mostrando que precisava de intermediários, de pessoas, de Moisés, o mediador, na questão da lei. Essa parte aqui dos anjos eu não entendi muito bem, porque foi o próprio Deus que estreou as taças 10 mandamentos, né? O que é esse aqui dos anjos? Eu não entendi qual que foi aqui a missão deles. Então, Deus, os anjos ministram diante de Deus sempre, né? Então, de certa forma, os
acredito que naquela época também. Então, os anjos cooperavam de alguma forma. A gente sabe que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele tinha os seus ajudadores, né? Então, como nós vemos que por meio dos anjos, então, os anjos tinham uma tarefa de levar notícias para Deus, ou às vezes quando alguns dos profetas, dos grandes homens tinham sonhos. Então, eles estavam ali envolvidos, né, nessa tarefa. Deus e os anjos ajudando. E no caso da lei, o Moisés que recebeu e que aí repassou para o povo de Israel, né? Agora aqui em Gálatas, Paulo reforça, né, que a questão da promessa foi dada para Abraão, direto de Deus. Não teve intermediário, não teve Moisés recebendo para passar para o povo, não teve mediação de anjos. A promessa foi Deus falando diretamente com Abraão. Então, a promessa foi uma coisa íntima, uma coisa pessoal, muito pessoal, mas a lei foi dada para um povo de Deus, né? O povo de Israel, por meio de Moisés, 430 anos depois daquela promessa que Deus tinha dado para Abraão. Então, parece complicado toda essa coisa, mas é a forma que Paulo estava usando para mostrar para os Gálatas que era por isso deles quererem voltar para eles, sendo que não era nem parte da cultura deles, né, da religião deles, porque eles não eram judeus, né? Então ele vai mostrando todas essas questões, mostrando a temporalidade da lei, que a lei não é uma coisa eterna, que ela tinha um tempo que ela ia terminar, né? Agora olha o versículo 20. Pode passar. Ok, você está falando do versículo 20. No versículo 20 a gente vê o seguinte: olha, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que vocês entendem por isso? Que ele não é somente de uma pessoa, mas para todos, e que ele é somente um. Que é isso? Mas e aí como é que está? Como é que a gente explica esse critério? Ele não é só de Abraão, mas de nós também. Cristo. Jesus Cristo. Não, o que é um mediador? Para nossa cabeça. E mediador é Moisés. Não, esquece a Bíblia. O que é um mediador? É que ele está no meio de alguma coisa. Então, ele não é nem amigo de um e nem amigo de outro. Ele é uma pessoa ali que ele não sabe o caso, não sabe o que a outra está tentando chegar a uma solução, certo? Esse é o mediador, né? Agora, Moisés era o mediador entre Deus e o povo, na questão da lei, né? Porque havia duas partes nesse contrato: Deus e o povo. E Moisés intermediando. Mas no caso de Abraão, era Deus. Deus falando diretamente com Abraão. Então não tinha mediador. Certo? Então por isso que a gente fala que o mediador não é de um. Quer dizer, eu tenho uma discussão aqui com a Rosana, então eu vou arrumar um mediador. Mas se eu quero um mediador que é amigo da Rosana, ele está puxado para a sardinha dela, né? Então o mediador não é de um, ele não pode ser conhecido dela e nem dele. É uma pessoa de fora, né? Que vai mediar duas partes. Então, no caso da lei, Moisés era mediador. Mas no caso da promessa, Abraão não tinha mediador. Por isso mesmo, Deus é um. Porque Deus, que deu a promessa direto a Abraão. Sem mediador, sem anjos ministrando, sem nada. Certo? Aí o próximo. Promessa diretamente de Deus. Então, não, vamos passar. Então, Deus é um. Vamos passar. E aí nós temos esse quadro. Dentro da lei, a lei simplesmente condena, aponta o erro, amaldiçoa, mas a graça justifica, a graça da vida. É pela graça que nós somos salvos. Pela graça que nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, está tudo lavado. Eu não tenho que fazer sacrifício, eu não tenho que fazer nada disso. Eu já estou salvo. A lei é temporária, ela dura um tempo, mas acabou. A vida de Cristo ao mundo, a lei acabou. A graça, ela vai durar até
e só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era o sacerdote que fazia o sacrifício, né? Agora, debaixo da graça, gente, eu falo com Deus qualquer hora, em qualquer lugar. Ele está disponível, né, pronto para atender tudo aquilo que a gente precisa. E a gente, lembrando dessa questão de Deus presente, vocês lembram quando Cristo morreu na cruz, quando ele falou, está consumado? Uma coisa que aconteceu. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Ele tinha 2 metros de altura. Então, não foi que alguém chegou lá e puxou aquele pano e rasgou. Ele rasgou de alto a baixo. Então, o que significa isso? Que Deus abriu o caminho. Não precisava mais daquele santo dos santos. Não precisava do sacerdote que entrar lá dentro. Agora, eu posso chegar diretamente na presença de Deus. Eu tenho essa liberdade de falar diretamente com o Deus. Embora a gente não vê, mas a gente sabe que o Espírito Santo faz a habitação em nós, né? E a lei exige muito. Né? O povo piava sim para obedecer a lei, não estava pronta. Ninguém conseguia. A única pessoa que conseguiu cumprir a lei foi o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesse mundo. Na graça, é Deus que faz tudo. Deus que fez o plano, Deus que criou seu filho. Seu filho Cristo habitou nesse mundo, fez milagres, pregou, ensinou, fez curas, sofreu a denúncia, foi preso, castigado, levou chibatada, morreu na cruz em nosso lugar. Né? Então, ele fez tudo, nós não temos que fazer nada. Então, mais, né, esse negócio da graça, está logo, todos não tem nada, não precisa fazer nada. Qual que é a nossa responsabilidade com isso? É muito grande, né, gente? Quando a gente pensa tudo que Deus fez, tudo que Cristo sofreu ali naquela cruz, a minha responsabilidade é muito grande de ser fiel, de levar a palavra dele adiante, de seguir os caminhos de Cristo, de obedecer às ordens de Cristo, que não são tão difíceis quanto os do Velho Testamento. A gente fala que no Novo Testamento as leis permanecem, quando Cristo fala não adulterarás, no Velho Testamento era só não consumar o ato. No Novo Testamento, só de você pensar ou olhar, você já está pecando, né? Então, é uma responsabilidade maior. Mas a gente tendo consciência e compreendendo tudo aquilo que Cristo fez por nós, e com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos condição de andar nos caminhos que o Senhor quer para nós. Então, a nossa tarefa é isso, exatamente cumprir, andar no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou, que ele começou ensinando e que depois os profetas, com as cartas que eles escreveram, nos explicaram, muito mais explicado, né? Bom, 25. Nós não podemos dizer mais isso. Nós não podemos falar que a lei é uma condição à promessa. Não é uma condição. A origem da condição é Deus. Deus que deu a promessa, Deus que deu a lei. Cada um por uma época diferente, por um tempo diferente, por um povo, de certa forma, diferente. Certo? Então, nós não podemos dizer que a lei e a graça estão em contradição. Nós podemos dizer que elas são expressões diferentes do caráter de Deus. Então, Deus agiu com Abraão, assim, uma promessa. Deus agiu com o povo de Israel até lá em Malaquias, pela lei. E Deus agiu depois com os judeus, com os gentios, conosco hoje, pela graça, depois da morte de Cristo, pela graça, né? O próximo. Opa, foi tudo? Não, o próximo. Certo. Agora a gente vai estar do versículo 23 ao 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e
fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Né? Então, esse versículo que a gente vê no 23, né? Antes da fé, Paulo explica, antes da fé o que existia? Antes do momento que eu vou crer pela fé, o que existia? A lei. A lei, né? Então, antes da fé era a lei. E a lei era como se fosse uma palavra usada aqui, tutela. Existe outra palavra, aio. O que é isso? É um guardião para procurar, né? Quase um carcereiro. E a lei realmente ela agia quase como um carcereiro. Então, as pessoas debaixo da lei viviam nessa tutela. Se a gente pensar nessa palavra tutela em termos de hoje, por exemplo, uma família, pai e mãe morrem e tem ali um filho, né, que não estava com um acidente, não morreu, que ficou vivo. Esse filho, um menino de 5, 6 anos, não consegue viver sozinho. Então, ele precisa de um tutor. Ele precisa de alguém que vai cuidar dele. Então a justiça vai colocá-lo nas mãos de alguma pessoa que vai criar, vai cuidar desse menino, vai educar esse menino, vai criar. Então era isso que a lei fazia. Ela era um tutor, um aio, um carcereiro, apontando para Cristo e próximo. No versículo 24 a gente vê que a lei é o aio, que é quase a mesma coisa, né? Um carcereiro, até que viesse a justificação pela fé. Porque nós vimos agora mesmo que a lei era temporária, ela ia durar só um tempo. Então, até que viesse a justificação pela fé. E no versículo 25, ele fala, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha que maravilha. Veio Cristo morreu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. A lei acabou. Então agora nós não estamos mais sujeitos a esse carcereiro, a essa tutela, a esse aio. Nós somos sujeitos a Deus mesmo. Então isso aconteceu até que viesse a justificação pela fé, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que existe uma progressão. E Deus nunca volta atrás. Ele está sempre. Que a lei, o período da lei foi um período sério, um período complicado, aí veio o período da graça. Né? Nesse período mudou, as leis mudaram todas, mas foi uma progressão, foi uma coisa boa, foi uma coisa para atender esse momento, porque foi o momento que Cristo veio, que se entregou como aqueles animais que eram sacrificados, Cristo era o Cordeiro perfeito, então nós temos aí a salvação perfeita, né? No versículo 26, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então hoje nós gozamos todas essas bênçãos de sermos considerados filhos, nós somos filhas de Deus mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. A fé que todos aqueles, os discípulos, linhados, todos aqueles que se converteram, os apóstolos, todas as igrejas que foram formadas, gozaram dessa fé em Cristo Jesus. E no versículo 27, no versículo 26, a gente vê, sois filhos de Deus. Aí no versículo 27, sois revestidos de Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Mais um. No 28, todos vós sois um. Detalhe, não pode haver judeu, nem grego e tudo mais. Nós vamos falar
falar disso agora mesmo. Mas vocês estão percebendo a progressão ali que Paulo vai apresentando? Somos filhos de Deus, somos revestidos de Cristo e todos são um. E lá no versículo 29 ele termina mais um. Sois descendentes de Abraão. Nós já vimos isso em outro estudo, que nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão foi o primeiro a demonstrar a fé. E Paulo, quando ele vem conversando com Gálatas, ele fala muito nós, porque nós, isso, que nós, aquilo, mas aqui ele fez questão de usar o vós sois, prestando atenção na forma verbal, né? Eu sou do presente presente, vós sois, né? Então, vós sois filhos, vós estáis revestidos, todos vós sois descendentes de Abraão. Então, Paulo está reafirmando com Gálatas, não é só judeus, é vocês também, vocês que são gentios, e graças a Deus para nós também, porque nós também somos gentios, mas nós também gozamos de toda essa maravilha, né? E esse status de sermos consideradas filhas de Deus, revestidas de Cristo, todos somos um, não, pode cair, todos somos um descendente de Abraão. Isso traz uma liberdade muito grande para nós, mas também uma responsabilidade muito, muito grande. E vocês prestaram atenção numa expressão, será que é o próximo? Qual é o próximo? Tá. Salvação em Cristo Jesus, no versículo 27, né? Fostes batizados, então nós somos batizados, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, né? Lá em 2 Timóteo 2:10, nós vemos por essa razão, tudo suporta por causa do proveito, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Mais um. Nós vemos aqui que a redenção está em Cristo Jesus. Lá em Romanos 3:24, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mais um, a graça está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vocês notaram uma coisa assim um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar nesses três pontos aí? Por que será? Porque a gente normalmente fala Jesus Cristo. Mas aqui está Cristo Jesus. Cristo Jesus. Redenção em Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus. A graça em Cristo Jesus. Jesus, o nome Jesus tem a ver com Messias. Aquele que veio ao mundo, que esteve aqui no mundo. Cristo tem a ver com aquele que veio ao mundo, mas não está mais. Então, na verdade, Paulo não conhecia Jesus Cristo, porque ele nunca viu Cristo aqui no mundo. Ele conhecia Cristo Jesus, porque Cristo apareceu para ele lá na estrada de Damasco. Então, existe essa diferença. Paulo usa as duas expressões. Ele tem hora que ele fala Cristo Jesus, mas a maioria dele tem hora que ele fala Jesus Cristo. Mas a maioria das vezes ele fala Cristo Jesus. E tem essa diferença. Cristo Jesus é aquele que esteve aqui no mundo e hoje está no céu. Jesus Cristo foi aquele que andou aqui no mundo, que fez tantos milagres e fez aqui nesse mundo, né? E nós também, nós conhecemos a Cristo Jesus, né? Nós nunca vimos Jesus Cristo, nós conhecemos Cristo Jesus. Repete essa parte, por favor. Cristo Jesus é aquele que esteve no mundo. Ele esteve no mundo e hoje ele está no céu. E Jesus Cristo foi Deus homem que andou aqui no mundo, pregando, andando com os discípulos, fazendo milagres, curando, pregando, ensinando. Então, o nome Jesus se refere a Messias. Então, Messias é aquele que está aqui na terra. E já Cristo se refere àquele que está sentado na glória. Então, por isso que veio Cristo na frente. Então, toda vez que você vê Cristo, Jesus está se referindo a Cristo na glória. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo, né? E no versículo 27,
Bom, nós já vimos o 27 e aí o 28, né? Então, por conta de tudo isso, nós somos todos um. E aí não tem mais diferença, né? Pode passar. Naquele que veio ao mundo. Mais um. Cristo Jesus está na glória e esteve aqui na terra. Então, se nós temos essa união com Cristo, o que vai acontecer? Mais um. Nós somos todos um. Ok. Não existem distinções nacionais. Não existe um judeu, gentio, brasileiro, japonês, tailandês. Somos todos um aos olhos de Deus. Não existem distinções sociais. Escravo, livre, pobre, rico, lixeiro, doutor, mestre, professor, varredor de rua. Não existe. Somos todos um aos olhos de Deus. Sem distinções pessoais. Não existe homem e mulher. Epa! Aí estamos entrando em outra questão. Não. Tem nada a ver com essa baboseira, essa ideologia toda que tem hoje em dia. Existe o homem, existe a mulher, porque Deus criou o homem e a mulher. Agora, para Deus, homem e mulher são pecadores. Lixeiro é pecador. Doutor é pecador. Japonês é pecador. Brasileiro é pecador. Todos somos pecadores. Todos estamos no mesmo patamar. Então quer dizer que eu amanhã vou chegar no papel e falar, amiga, você me manda não, porque eu sou igualzinho a você. Tá certo essa ideia? Por quê? Você está falando que não tem mais, ó. Não tem distinções nacionais, somos todos juntos, não tem social, não tem pessoais. Então como é que nós vamos explicar isso? Eu acho que é perante Cristo, né? Perante Jesus que não tem distinção, mas no mundo tem uma certa glória, Não tem no mundo e na própria Bíblia, né? Tem função. Deus determinou aqui na Bíblia o papel da mulher, o papel do homem, o papel do filho, o patrão. Tem aqui na Bíblia como que o patrão deve agir. Tem o papel do funcionário, como que ele tem que agir. Então, somos um na nossa posição diante de Deus, de pecadores ou não de salvos. Então eu posso dizer que diante de Deus existem dois grupos de pessoas. Os que são pecadores, que não aceitaram a Cristo, que ali tem homem, tem mulher, tem patrão, tem lixeiro, tem japonês, tem tudo. E tem os que são salvos, que tem lixeiro, tem patrão, tem japonês, tem brasileiro, tem tudo. Só existem essas duas classes de pessoas, o pecador e o salvo. Pecadores e salvos. Agora, dentro desse grupo de sermos salvos, de sermos um, cada um tem a sua função. Né? E a própria Bíblia determina direitinho quais são as funções que cada um tem. Embora esse limite de barreiras foram derrubados, existe sim, diante da sociedade, um papel. Sempre tem que ter um chefe, alguém que vai coordenar tudo, um supervisor, um coordenador, né? Em todas as situações, dentro da família, o pai, a mãe, na escola é diretor, é professor, né? Vocês viram hoje o que aconteceu na escola aqui em Uberaba? Boa Vista? uma luz, né? Professor. Educação física. O banheiro das meninas, uma tentativa de abuso do menino de 11 anos, foi preso, foi desligado, afastado, né, do serviço, ele tinha que ser afastado, ele tinha que ser demitido, sumariamente, sem direito a resposta nenhuma, né? A gente não tem sossego, realmente as coisas estão difíceis, né? Então, se sois de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Os limites foram retirados, mas os nossos papéis continuam e, mais um, acho, a promessa de Abraão foi cumprida no seu descendente, né? Porque hoje nós vimos o seu descendente, que era o Senhor Jesus Cristo, né? Ela foi cumprida. E assim nós somos também herdeiros, como Abraão também era herdeiro. Tem mais um, né? Somos herdeiras dessa promessa. E aí nós terminamos então o capítulo 3. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Certinho?
Jesus Cristo. Né? Nas cartas, principalmente Paulo, ele faz essa distinção. Né? Cristo, Jesus, aquele que está na glória. Jesus Cristo, aquele que andou no mundo. Certo? Então, semana, na próxima reunião, a gente começa no capítulo 4. Vai terminar. Quero só voltar. Tem a pergunta que a gente. Esqueci. Como é que para?